Você vai ouvir agora pela Claretiana FM. Reflexões da vida, com o diácono Irmão Francisco. Caros ouvintes da FM Claretiana, quem vos fala é diácono Irmão Francisco. E hoje vamos voltar ao tema da questão da violência, que é o tema da campanha da Fraternidade de 2018, cujo lema, vós sois todos irmãos. E como ministro ordenado da igreja, e vocês como cristãos, a maioria dos ouvintes, é claro, nós somos chamados a olhar o papel da religião em relação à violência. O texto base da campanha da Fraternidade ele é muito enfático em relação a isso. A religião, seja ela qual for, cristã ou não cristã, ela deve ser um elemento de coesão para ser instrumento de promoção da justiça, de promoção da paz. Mas o que nós temos presenciado, infelizmente, no Brasil, é que a religião tem gerado violência e desrespeito à liberdade de expressão. Proibições do uso de vestes em público, agressões físicas a pessoas, a monumentos, a símbolos religiosos, tentando demonizar práticas religiosas que não são as da minha fé. Isso o texto base deixa claro. Principalmente, ele vai destacar as religiões de matriz africana, que são as que mais sofrem. E principalmente porque associam a questão do preconceito religioso com o racismo. Porque nós sabemos que as religiões afrodescendentes, em sua maioria, têm como adeptos e fiéis justamente os afrodescendentes. Então, o texto base também quer chamar a atenção, né? Jesus Cristo denunciou essa hipocrisia, né, de querer achar que eu tenho que tocar goela abaixo do outro aquilo que eu acredito, a minha fé. Meus irmãos, se anunciamos a verdade, assim como disse Jesus, e essa verdade é Jesus, e se a anunciamos, nós não podemos jamais discriminar, ofender, criar ódio, até chegar ao ponto de matar em nome de Deus. Voltamos também com todas as forças que nós pudermos ter para dirimir de uma vez por toda do nosso meio discursos que levam à alimentação deste ódio entre as diversas religiões. Principalmente, o que eu acho um absurdo, aqueles que se dizem cristãos, que deveriam promover justamente a união, a paz e o amor. O texto ainda vai destacar também a violência no trânsito. Todo ano, olha o absurdo, mas preste atenção, né? Todo ano, perto de 50 mil pessoas morrem no trânsito. Isto não é exclusividade brasileira, é claro. A ONU proclamou, a Organização das Nações Unidas proclamou a década de 2011 a 2020 como sendo a década da ação pela segurança no trânsito. Nós destacamos que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas, obedecendo regrinhas básicas, como, por exemplo, se beber, não dirija. Vocês não queiram saber, depois de tantas campanhas educativas, de tanto se falar, de aumentar o valor da multa e etc. tal, o número de vítimas por acidentes onde o motorista estava embriagado, ele caiu vertiginosamente, só que ainda está em primeiro lugar. O texto base traz esses dados, são muitos números, mas a gente só quer destacar. A causa que mais mata no trânsito é motorista embriagado, bêbado. E às vezes quando a gente fala embriagado, a pessoa pensa que precisa estar babando, caindo, trançando as pernas. Não. Muita gente, às vezes, com uma dose, com uma cerveja, já fica alegre, já perde os freios morais e outros tais. E aí já viu, se sai no trânsito, o que acontece. Nós temos o celular ao volante. Nós temos a velocidade, o excesso de velocidade em segundo lugar, independente de estar embriagado ou não. A questão do respeito às faixas de segurança.
Uma outra coisa que vem também entre uma das primeiras causas de acidente no Brasil, e aí a culpa é exclusiva do Estado, a questão da manutenção, da conservação e da sinalização das nossas rodovias, sejam elas federais ou estaduais. É claro que às vezes alguns estados se paga caro para que tenha rodovias mais sinalizadas e conservadas. Quem são as vítimas, de uma maneira geral, da violência no Brasil? Nós podemos citar alguns grupos, não dá para citar todos, mas vamos destacar alguns que também o texto base dá atenção especial. O primeiro fala da violência racial. A questão relativa aos migrantes, aos refugiados, aos indígenas, aos nordestinos, mas de longe o que mais chama atenção é a questão ligada à cor da pele. O mapa da violência, ao comparar os anos entre 2003 e 2014, constata que houve queda de 26% na morte por armas de fogo de pessoas brancas e aumento de 46% no número de pessoas negras que vieram a ser assassinadas por arma de fogo. Então, é uma coisa que nós temos que parar e pensar, né? Tem alguma coisa errada. A violência contra os jovens, né? Entre os jovens de 15 e 24 anos, o homicídio é a principal causa de morte. Então, não é acidente de trânsito, não é infarto, não é câncer. O que mais mata os nossos jovens é justamente o homicídio, ou seja, o assassinato. E aqui, então, você inclui também armas brancas, armas de fogo ou outros tipos de atentados provocados. Só para se ter uma ideia, em 2011, 52 mil homicídios, onde mais da metade eram jovens. É uma coisa que se faz pensar. A nossa juventude sendo dizimada. Quando nossa juventude deveria estar trabalhando, estar nos bancos escolares, às vezes existem outras causas que levam por outros caminhos. Queria chamar a atenção da violência contra os pobres. Olha que coisa interessante, né? A pobreza, na verdade, é uma das piores formas de violência. Principalmente quando nós olhamos para as crianças que necessitam do básico para a alimentação, para a educação, para a saúde. Mas, infelizmente, nós temos inúmeras residências que sequer banheiro tem. Crianças que às vezes tomam apenas uma refeição por dia e esta refeição é lá na escola. Crianças que vão na escola não porque querem aprender a ler, a escrever, porque querem estudar, mas porque sabem que lá vão comer. É triste falar que a pobreza é causa de morte de pelo menos 17 mil crianças e jovens por dia no Brasil. É preciso destacar que as políticas públicas no aspecto do combate à mortalidade infantil no Brasil melhorou muito, principalmente nos estados do Sul e Sudeste. Mas ainda há muito que se fazer quando nós olhamos para o Nordeste e para o Norte. Como a campanha da fraternidade é para o Brasil inteiro, ela não deixa de olhar para todas as realidades. Violência contra os trabalhadores rurais e povos tradicionais. Aqui, a Constituição Federal de 1988, ela reconheceu os direitos dos povos originários, aqueles que primeiro chegaram nesta terra. Mas nós temos os dados da Comissão Pastoral da Terra, que é um organismo da CNBB, que vai dizer que a violência no campo teve aumento expressivo entre 2015 e 2016. 22% a mais de assassinatos. 22% a mais de assassinatos. É uma coisa assim horripilante. Principalmente o estado do Pará. O estado do Pará é o campeão. Mas nós temos vários, o Amazonas, Rondônia, Goiás, Mato Grosso. Só para vocês terem uma ideia, no regional norte da CNBB, nós temos quatro bispos ameaçados de morte, que tem que andar com segurança. Por quê? Porque denuncia, eu estou dizendo bispo, você imagina irmão, padre, missionária, que muitos têm que participar de êxodo fugindo, porque são realmente ameaçados, jagunços vão atrás. Nós tivemos aí um dos casos conhecidíssimos no mundo afora, da irmã Dorothy, que infelizmente, com a Bíblia na mão, levou uma saraivada de tiros, porque denunciava as injustiças da luta contra as terras daqueles povos que são os donos da terra.
né? Sejam as comunidades quilombolas, sejam as comunidades indígenas, eles chegaram primeiro. E agora, então, os grandes latifúndios não têm direito de tirar a vida desse povo. Nós também destacamos, e não poderíamos deixar de destacar, aquilo que eu chamo de violência silenciosa. Preste atenção, violência silenciosa. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse termo, e esse termo também não é usado no texto base, esse eu que estou falando. Por quê? Como policial, como advogado, eu sei que esta violência você tem na sua família. Esta violência você tem, às vezes, dentro da sua casa. Este tipo de violência silenciosa você tem no seu vizinho. Então a gente precisa abrir os nossos olhos, estudar mais, refletir mais sobre esse caso. O que é a violência silenciosa? É a violência doméstica. Sim, violência doméstica. Desde o simples, entre aspas, bullying, até o homicídio. Só para vocês terem uma ideia, quando eu estou dizendo violência doméstica, eu estou dizendo da violência contra as crianças, agressões físicas, violência contra as mulheres, violência contra os deficientes, violência contra os idosos. Isso tudo acontecendo a quatro paredes, dentro de casa. Aqui tem uma outra violência, que é a sexual, praticada contra as crianças. E aí as nossas crianças, reféns, porque os autores da violência infantil geralmente têm ascendência sobre a vítima. Às vezes é o pai, a mãe, o irmão mais velho, o tio, o padrasto, a madrasta, o avô. Então a criança, ela fica com medo, ou às vezes porque não está entendendo o que está acontecendo sexualmente falando, ou porque mesmo que ela sinta que aquilo está errado, ela está sofrendo dor ou está sofrendo alguma coisa, mas ela fica com medo de falar e de apanhar e de ser colocada para fora de casa, e ela tem medo de ser morta. Então as ameaças acontecem na calada da noite, então essas crianças continuam sendo vítimas e vai criando uma coisa terrível entre a vítima e o agressor. Olha para vocês verem os dados que o texto base traz. 71,8% das agressões registradas pelo SUS acontecem dentro de casa. E quando a vítima é mulher, olha só que número assustador, 43% são de parceiros ou ex-parceiros. E aqui então entra aquela história, o marido que espanca ou que violenta e que estupra a mulher, e às vezes a mulher, às vezes não tem trabalho, não tem para onde morar, meu pai não vai me aceitar, a vergonha que eu vou passar, ou às vezes é uma mãe dedicada que fica pensando nos filhos, ela acaba se aceitando e ficando silenciosa, ela não denuncia esse tipo de agressão. Olha, eu vou repetir, 43% são provocadas as agressões pelos parceiros, pelos maridos ou então pelos ex-parceiros. Isso é uma coisa assustadora. E depois a gente parte aqui agora especificamente para a questão das mulheres, mas aqui já falando assim, a violência contra as mulheres não só dentro de casa, mas de uma maneira geral nas próprias ruas. Nós tivemos a oportunidade de ver recentemente na televisão, eu vou citar porque a televisão mostrou, mas a cidade do Rio de Janeiro, por ocasião da grande festa aí, do carnaval, que ela mostrou algumas cenas que as câmeras de segurança captaram em shopping center, em estacionamentos, etc. e tal. A maioria das vítimas eram mulheres, que tinham suas bolsas levadas, ou então que sofriam uma chave de braço, por o outro chegava e pegava. Então, as mulheres, o número é significativo. Nós podemos dizer 4.762 assassinatos de mulheres, ou seja, o que significa 13 mulheres mortas por dia. Numa lista de 83 países onde se tem uma estatística segura, o Brasil ocupa a 5ª posição. É um negócio realmente preocupante, é um negócio realmente assim assustador, que levou as pessoas a criarem a terminologia do feminicídio. O que significa isso? Alguém fala, mas por que separar o homicídio do feminicídio? O feminicídio, ele se diferencia do homicídio simplesmente porque o feminicídio acontece quando a vítima foi atacada pelo simples fato de ser mulher. Por causa de ser mulher é que ela sofreu a morte. Então, é por isso que se chama o feminicídio. Então, a gente pode dizer, é muito complexo toda essa questão da violência que graça em nosso país.
Nós precisamos realmente debruçar autoridades, igreja, sociedade em geral. Nós não vamos ter resultado rápido. Não posso querer resposta para amanhã. Também não podemos achar que uma penada de caneta, né, vai resolver o problema. Tudo bem, estão falando agora em criar o Ministério da Segurança Pública. Talvez seja bom, mas eu fico aqui pensando que talvez vai ser mais... Não vai ser nem um cabide de emprego, vai ser um guarda-roupa de emprego. E aí não vai resolver o problema da segurança. Vai ter o ministério, mas o problema vai continuar. Nós precisamos, sim, de políticas públicas sérias. Sociedade comprometida, igreja comprometida, governo comprometido com o bem geral. Nós não vamos colher fruto amanhã, mas daqui a algumas décadas nós vamos estar colhendo o fruto daquilo que plantarmos hoje. Eu gostaria de concluir este programa de hoje, de um problema tão complexo, fazer uma conclusão simples. E eu vou usar as palavras do Papa Francisco, quando do seu encontro com os presidentes palestino e israelense, Abbas e Shimon Peres, respectivamente, onde o Papa disse: ouvimos um chamado e devemos responder à espiral do ódio e da violência com uma única palavra: irmão. Mas para dizer esta palavra, devemos levantar os olhos para o céu e nos reconhecermos filhos do mesmo Pai. E este é o lema da campanha da fraternidade: vós sois todos irmãos.